Bem, gente, bem-vindos então a mais uma aula de direito do consumidor. A gente vai estudar então agora nesse vídeo as duas últimas formas, os dois últimos regimes de responsabilidade previstos no Código de Defesa do Consumidor. A gente viu já o regime de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. A gente vai ver agora então a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço, né? Então, os dois regimes: responsabilidade pelo vício do produto, responsabilidade pelo vício do serviço, tá? Então, algumas considerações são necessárias nesse início, no início desse vídeo. Uma rememoração, né? A primeira rememoração aqui é a distinção entre vício e fato, entre vício e defeito, para ser mais exato, né? Lembrando então sempre que a responsabilidade pelo fato do serviço, ela tem como objetivo a proteção da incolumidade física e psicológica do consumidor, né? Então, quando a gente está falando de um fato, um defeito, a gente está falando sobre uma falha na segurança do produto que pode ocasionar algum risco à saúde física ou psicológica do consumidor. E o vício, por outro lado, ele é uma mera inadequação do produto, não necessariamente só uma adequação, tem outras situações, mas uma adequação do produto ou do serviço à finalidade que se destina. Então, a proteção, a ideia, na verdade, da responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço é a proteção da incolumidade econômica do consumidor, então do patrimônio do consumidor, tá? Então, essa é a primeira distinção que eu acredito que é relevante nesse momento. Uma segunda distinção relevante aqui, aliás, distinção não, essa não é distinção, sinto muito, tá? A segunda ideia que a gente tem que reforçar aqui é a ideia da responsabilidade civil objetiva. Então, ao contrário do que acontece no regime comum, ou seja, aquele do Código Civil, tá? Em que a responsabilidade é subjetiva, ou seja, como regra, é necessário que aquele que foi atingido por um ato ilícito comprove, tá, culpa por parte do ofensor. Aqui não. Aqui, o regime de responsabilidade adotado pelo Código de Defesa do Consumidor, então, regime especial, ele tem por regra a responsabilidade objetiva, aquela em que é prescindível, não é necessário, tá, a comprovação de culpa para caracterizar o dever de indenizar, tá? Então, esse ponto que eu acho que a gente já falou bastante aí, mas não custa nada apontar. Outra coisa, ainda inicial aqui, quando a gente está falando em vício, é distinguir o vício do Código de Defesa do Consumidor do vício redibitório, lá previsto também no Código de Defesa, no Código Civil. Tá? Eu não vou entrar na explicação do que seria vício redibitório, vocês já estudaram em semestres anteriores, na disciplina de contratos, né? Mas aqui eu preciso ressaltar o seguinte: o vício de que trata os artigos 18, 19 e 20 do CDC, tá? Ele não precisa ser oculto, como o vício redibitório, ele não precisa ser grave, tá? Ele não precisa ser grave e ele não precisa ser contemporâneo à celebração do contrato. Então, para caracterizar o vício que a gente está falando aqui, que vão ser objeto do nosso estudo hoje, eu não preciso em nenhuma dessas situações, tá? Outra coisa importante destacar aqui, tá? A responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço, ela vai ser sempre uma responsabilidade solidária, tá? A solidariedade é o quê? A solidariedade é aquela situação em que eu tenho uma pluralidade de devedores, todos eles obrigados, tá, com a dívida toda. Lá o artigo 364 do Código Civil, tá? Vejam, no caso de ocorrência de vício do produto ou do serviço, tá, o consumidor ele pode demandar ou todos os integrantes da cadeia de consumo, então desde o produtor até o comerciante que colocou o produto à venda, tá? Ou apenas um deles. Fica a critério dele, consumidor, fazer isso, tá? É por isso que os artigos 18 e 19 vão falar isso. O artigo 18, que trata da responsabilidade por vício do produto, no que diz respeito a vício de qualidade,
ele deixa bem claro ali, ó, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade, tá? Os fornecedores, todos, tá? Mesma coisa, o artigo 19, lá embaixo, ó, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto, tá? Então, a regra, tá? A regra no CDC, quando eu estou falando de responsabilidade por vício, tá? Ela é sempre uma responsabilidade solidária, tá? Bom, mas se é uma regra, sempre existe uma exceção até para confirmar a regra. E aí as exceções vão estar nos artigos 18, parágrafo 5º e 19, parágrafo 2º. Vamos primeiro no artigo 18, parágrafo 5º. Diz ali, ó, no caso de fornecimento de produtos in natura, o que são produtos in natura? São esses produtos de natureza agropecuária, tá? Ou seja, tomate, cebola, pimentão, carne em açougue, tá? Em que eu não identifico quem é o produtor. Né? Você vai lá no mercado, você está lá um monte de tomate, claro, geralmente eles identificam o produtor ali, até para a finalidade que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas nesses casos, como para mim, consumidor, não é fácil identificar imediatamente quem é claramente, para usar a palavra do código, claramente quem é o produtor, quem vai responder exclusivamente por qualquer falha, tá? Qualquer vício de qualidade nesses produtos, será sempre o fornecedor imediato, vai ser o mercado, vai ser o açougue, vai ser a mercearia que estão disponibilizando esses produtos à venda, tá? Exceto quando, diz lá a continuidade do parágrafo 5º, identificado claramente seu produtor. Tá? Aí pensem lá, né? Não, daí o tomate vem embaladinho, né? Nem sei se tem tomate embaladinho, o ovo, né? Vem embaladinho lá, identificando que aquele ovo é da granja tal. Tá? Daí nesse caso, sim, daí nesse caso eu afasto essa responsabilidade exclusiva do fornecedor imediato. Senão, a responsabilidade vai ser dele. Tá? E aí, lá no artigo 19, artigo 19, deixa eu chegar lá, tá? Eu vou ter a responsabilidade, o afastamento da responsabilidade solidária quando se trata de vício de quantidade do produto. Então, o fornecedor imediato, diz lá o parágrafo 2º, será responsável quando fizer a pesagem ou uma medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Beleza, comprei lá, sei lá, 1 quilo de castanha do Pará, né? E daí a gente verifica que aquela balança que fez a pesagem, ela não está de acordo com os padrões oficiais, ela está de acordo com o que o método estabelece. Não dá para responsabilizar aqui, por óbvio, tá? O cara que, sei lá, vendeu as castanhas do Pará, o produtor, né? Não é a palavra mais adequada, mas o produtor da castanha do Pará, tá? Por uma falha que é de quem? Do fornecedor imediato. Tá? Então, nesse caso, a gente não vai falar de responsabilidade solidária. Perfeito? Tranquilo? Bom, vamos lá, vamos continuar então. Bom, primeira coisa, a gente vai falar aqui então do vício de quantidade. Tá? Então, vamos começar falando sobre responsabilidade do vício do produto, tá? Na modalidade vício de quantidade. Tá? O que é o vício de quantidade? É quando há uma inadequação, tá? Inadequação do produto, tá? À finalidade a que se destina. Tá? Na verdade, a gente pode falar que é mais amplo que isso. Tá? Então vamos ler aqui o caput do artigo 18, que é o que traz para a gente as hipóteses em que ocorre um vício de qualidade no produto. Tá? Vício de qualidade no produto. Vamos esquecer aqui a quantidade. Então vamos pegar aqui. Ó. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os torne impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. Então foi o que a gente falou. Ou que lhes diminuam o valor. Assim como aqueles decorrentes da disparidade. Tá? Disparidade. Tá? Com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem ou mensagem publicitária. Tá?
Então, são 3 hipóteses aqui. Vou pegar agora, ao invés do verde, vai ficar uma coisa meio Brasil aqui, mas vamos botar aqui. São 3 hipóteses de vício de qualidade. Primeiro, a impropriedade ou inadequação do produto ao consumo. Tá? Quando eu não consigo utilizar aquele produto para o fim que se destina. Como, por exemplo, eu comprar um celular que não faz ligação. Tá? Então, há uma impropriedade na educação. Aliás, vamos pegar aqui o artigo 6º, o parágrafo 6º do artigo 18, ele bem define o que é impropriedade. Ele diz assim, são impróprios ao uso comum os produtos cujos prazos de validade sejam vencidos. Beleza? Não dá? Né? Os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida e à saúde, perigosos ou ainda aqueles que em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Os produtos, e aí vem a parte mais importante, que por qualquer motivo se revelem inadequados ao fim que se destinam. Tá? Então essa é a primeira situação. Segundo, que eles diminuam o valor. Tá? Aqueles produtos em que aquele vício que ele é de tal montante que ele acaba diminuindo o valor do objeto. Bom, eu comprei um celular, né? E aí depois eu descobri que a traseira, comprei ele com a capinha e depois descobri que a traseira de vidro dele aqui está quebrada. Tá? Então há uma diminuição do valor. E aquela então, decorrente da disparidade. Disparidade do quê? Disparidade entre a informação prestada no recipiente, na embalagem, no rótulo ou na publicidade do produto e aquilo que efetivamente o produto diz. Tá? Vício de qualidade também. Tá? Então, isso também acaba fazendo parte aqui do nosso vício de qualidade. Notem que aquilo que é vício, desculpa, que isso não implica, aí eu quero fazer um destaque isso não implica a proibição, tá, de colocar à venda, tá, desde que devidamente informado, aqueles produtos que a gente chama de produtos de ponta de estoque. Tá? Ou seja, produtos com pequenos vícios. Mas o importante é que esses vícios, né, eles sejam levados ao conhecimento do consumidor. Então, quando se tratar de ponta de estoque, sendo levado ao conhecimento, informado ao consumidor que se trata de produto que já possui algum tipo de defeito, tá? Aí seria possível, então, a gente falar, defeito não, vício, né? Seria possível a gente falar seria afastada a responsabilidade do fornecedor. E aí tem a doutrina coloca aqui, por exemplo, alguns critérios, né, para facilitar então o papel do fornecedor quando se tratar desses produtos de ponto de estoque. Então diz ela aqui, quais são os requisitos. Então, tá? Tem que estar em local separado da loja, tá? E não no meio das demais peças da loja, tá? Que tem uma placa indicativa do valor menor em razão do vício, né? Que decorre do dever de informar, da boa-fé objetiva, né? E algum selo ou sinal indicativo do local onde se encontra o vício na peça da roupa. Então, tu tem que explicar, tem que dizer, o defeito está aqui, estou te vendendo um celular e ele está com um problema no áudio dele, beleza. Isso é decorrente do dever de informação da boa-fé objetiva, tá? Bom, vamos lá. Isso daí, então, que a gente falou até agora é o vício de qualidade. Bom, verificado, consumidor verificando o consumidor que tem um vício de qualidade, quais são os passos que ele tem que tomar? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter ciência é que existe um direito do fornecedor em consertar o vício. Então, a primeira regra é essa. Existe um direito do fornecedor a consertar o vício. Vejam, vício, tá? Vejam o que diz o parágrafo 1º do artigo 18. Não sendo o vício sanado, tá? Então, quer dizer, existe primeiro um dever do consumidor de buscar junto ao fornecedor, tá, o conserto do produto, tá?
E isso já é um dever, inclusive, reconhecido pelo próprio STJ. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, compartilhar tela. Então, nós estamos aqui diante do recurso especial 991.985 do Paraná, tá? De relatoria do ministro Carlos Meira. E eu vou destacar aqui para vocês. Ó. Falando do artigo 18, parágrafo 1º do CDC. Tá? Ó, aqui não dá para fazer coloridinho, mas eu vou destacar enquanto a gente fala. A exegese do dispositivo, qual seja, artigo 18, parágrafo 1º do CDC, é clara. Constatado o defeito, concede-se ao fornecedor a oportunidade de sanar o vício no prazo máximo de 30 dias. Já vamos falar sobre isso. Não sendo reparado o vício, o consumidor poderá exigir a sua escolha as 3 alternativas constantes dos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 18 do CDC. Mais embaixo aqui, então esse daqui, mais embaixo aqui, a gente lê aqui no 4 aqui. A primeira solução que o código apresenta ao consumidor é a substituição das partes viciadas do produto. Não se está diante de uma opção propriamente dita, de vez que, como regra, o consumidor não tem outra alternativa a não ser aceitar a tal substituição. Então, se for possível substituir, consertar o produto, tá? A regra é justamente, tá, que primeiro deve ser oportunizado ao fornecedor essa tentativa, tá? Só no caso de ter sido frustrada, tá? Opa. Vamos mudar aqui, retomar compartilhamento. Só um minutinho aqui que é só no caso de ter sido frustrada a tentativa, tá? De substituição, de conserto do vício, tá? É que se utiliza as alternativas, os incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 18. Tem exceção? Claro que tem. Tá? Então, primeira coisa. Bom, qual é o prazo? Que já está ali, né? Uma coisa antes também, tem uma divergência jurisprudencial aqui interessante no que diz respeito a quem deve encaminhar o produto à assistência técnica. Tá? O Código de Defesa do Consumidor estabelece a solidariedade de todos os fornecedores, então de todo mundo que está envolvido na cadeia de consumo, pelo vício decorrente, vício de qualidade, né? Decorrente de um determinado produto. Isso faria levar a crer que o consumidor, bastava o consumidor levar até a loja onde ele adquiriu o produto, o bem estragado, então bem com vício, então meu celular, por exemplo, para que ela então, loja, o comerciante, então tivesse o dever de encaminhar o produto até a assistência técnica, tá? No entanto, existe uma posição divergente no Superior Tribunal de Justiça quanto a essa matéria. A quem tem o dever de encaminhar o produto até o fornecedor, até a assistência técnica. Tá? No recurso especial 1.411.136 do Rio Grande do Sul, tá? Ficou constado o seguinte, ó. Disponibilizado serviço de assistência técnica de forma eficaz, no mesmo efetiva, de forma eficaz, efetiva e eficiente, na mesma localidade, município do estabelecimento do comerciante, a intermediação do serviço pelo comerciante, então, tá? Apenas acarretaria delongas e acréscimos de custo, não justificando a imposição pretendida. Então, quer dizer, nesse dispositivo aqui, nesse acórdão aqui, ficou consignado que quem tem o dever de encaminhar o produto com vício até a assistência técnica é o consumidor, desde que essa assistência técnica fique localizada no mesmo local em que fica o estabelecimento comercial, onde o produto foi adquirido. Esse voto é de 2015. Tá? Só que agora, em 2017, mas já faz um tempinho, né? Foi julgado o recurso especial 1.634.851 do Rio de Janeiro, que diz assim, ó, a frustração do consumidor de adquirir o bem com vício não é razoável. A frustração, tá? Aqui é craseado,
do consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado, ou ao menos atenuado, se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com esse, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo. Então, como vocês podem ver, nós temos duas posições, dois acórdãos divergentes do STJ, um dizendo que não é dever do comerciante encaminhar o produto à assistência técnica, desde que essa assistência técnica seja localizada na mesma localidade, no mesmo município em que está estabelecido o estabelecimento comercial, né, que está estabelecido o comerciante. E, por outro lado, a gente tem uma decisão em sentido contrário, que diz o oposto, que existe um dever, e para mim, na minha opinião, ela é mais razoável, ela está mais de acordo com a lei, tá? Existe um dever solidário, tá? E por conta disso, uma responsabilidade solidária, e por conta disso, o comerciante tem sim a obrigação de encaminhar o produto para assistência técnica, mesmo que ela seja localizada no mesmo domicílio, na mesma localidade, no mesmo município em que se estabelece também o estabelecimento comercial. Tá? São divergências, tá? Mas a gente tem que trabalhar com elas aí. Como o próprio artigo diz, o prazo legal máximo para que seja sanado o produto, seja sanado o vício, é de 30 dias. Se nesse prazo de 30 dias, esse prazo é legal, né? Se nesse prazo de 30 dias, tá, não for sanado o vício, tá, abrem-se as alternativas, que a gente já vai ver em seguida, ao consumidor. Tá? No entanto, o mesmo artigo 18, aqui no seu parágrafo 2º, estabelece a possibilidade de convencionar, tá, a redução ou ampliação do prazo. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo. Tá? Só que é importante destacar que a lei limita, tá? Mesmo que de forma bastante ampla, a lei limita essa capacidade de convenção entre as partes, porque ela estabelece que o prazo não pode ser inferior a 7, nem ser superior a 180 dias. Tá? Então, esse prazo convencionado não pode ser inferior a 7 dias e nem superior a 180 dias. Então, a gente tem um prazo legal de 30 dias. Tá? Esse é o prazo legal. Eu posso convencionar com um comerciante que esse prazo seja de 7 dias. Não posso convencionar abaixo disso. Tá? Sabe lá por que razão. E não posso convencionar também um prazo superior a 180 dias. Tá? Quando se tratar de cláusula de contrato de adesão, e aí segue o parágrafo 2º, contrato de adesão, então vermelhão aqui. Tá? Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, tá? Com manifestação expressa do consumidor. Então, assim, o que quer dizer isso? Se tratando de contrato de adesão, aqueles que não existe espaço para discussão dos termos do contrato, essa cláusula que estabelece uma convenção para reduzir ou ampliar o prazo, tá? Ela deve ser feita num documento em separado, em que o devedor tem que se manifestar, o consumidor tem que se manifestar expressamente no sentido de concordância daquela ampliação ou redução de prazo. Tá? Senão, é nulo. Tá? Senão, é absolutamente nulo. Perfeito? Bom, vamos lá. Então, passou o prazo de 30 dias e não foi possível sanar o vício. Tá? O que acontece? Aí, o direito do fornecedor em sanar o vício torna-se no direito do consumidor exigir. Exigir o quê? Bom, exigir, e aí fica alternativamente a sua escolha, ou a substituição do produto por outro da mesma espécie, tá? Substituição do produto por outro da mesma espécie. Não está expresso aqui, meu Deus, que horror isso aqui.
Vou botar outra cor. A mesma espécie. Vermelhinho, né? Tá? Ó, não está expresso aqui, mas a gente vai depois ler no parágrafo 4º, porque ele acrescenta isso. Não é só a mesma espécie, mas também a mesma marca e modelo. Né? Então, vejam, se eu comprei um celular da iPhone 11 marca Apple, né? Então, o celular é a espécie, a marca é Apple e o modelo é iPhone 11. Acho que é. Bom, o que o código está dizendo? Bom, não basta me entregar um celular, né? A mesma espécie. Tem que ser da mesma marca e mesmo modelo, em perfeitas condições de uso, obviamente, né? Bom, e aí vamos lá. O parágrafo 4º do artigo 18 diz assim, ó: tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca, modelo diverso. Tá? E aí é interessante, mediante o quê? Mediante complementação ou restituição de eventual diferença do preço. Tá? Mediante complementação ou restituição de eventual diferença do preço. O que está dizendo aqui? Vamos dizer que, bom, não existe mais o celular iPhone 11 no mercado. Tá? O que acontece? Tem agora o iPhone 12, é o único que tem no mercado agora é o iPhone 12. Então, o fornecedor ele vai ser obrigado a me entregar, salvo se eu não optar pelas demais alternativas, vai ser obrigado a entregar um iPhone 12. Mas para que ele não leve prejuízo, porque não é cabível exigir mais dele do que dispõe a lei, obviamente que eu vou ter que restituir para ele, complementar o valor da diferença entre um iPhone 11 e um iPhone 12. Né? Da mesma forma, se o produto oferecido agora, o produto que tem à disposição no mercado hoje, ele tem um valor menor do que o produto que eu tinha efetivamente adquirido, né? Obviamente que daí ele vai ser obrigado a me restituir a diferença, né? Entre uma peça e outra. Bom, daí vem a segunda. Não, antes de chegar na segunda, eu queria falar de uma coisa específica, que é a ação, né, cabível. Aqui eu vou fazer confira artigo 84 CDC. Caso o devedor, o fornecedor, espontaneamente não queira, tá, efetuar a substituição do produto, eu posso sim manejar uma ação para tutelar o meu direito, que é a ação de obrigação de fazer ou não fazer, que está prevista no artigo 84 do CDC. Então, o artigo 84 do CDC diz assim, ó, vou ler ele aqui, não? Na ação que tem por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, cumprimento. Tá? Aí diz o parágrafo 1º. Não, vamos botar aqui o parágrafo 4º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 3º, então, concedendo uma tutela liminar, que é o que diz o parágrafo 3º, impor multa diária ao réu, independente do preço, independente do pedido do autor. Eu tive um caso bastante interessante na minha atuação como advogado, recente, inclusive, em que um cliente meu, ele adquiriu um automóvel que estava com odômetro, então um velocímetro, não é velocímetro, é a quilometragem adulterada. Ele não sabia, ele adquiriu lá como se fosse um automóvel com 67 mil quilômetros, e o automóvel, na verdade, tinha 167 mil quilômetros, 100 mil quilômetros a mais de rodagem do que tinham vendido para ele, né? Aí a gente ingressou com uma ação de obrigação de fazer, né? Esse vício é irreparável, é insanável. A gente já vai falar sobre isso agora, daqui a pouco. Né? A gente entrou com uma obrigação de fazer, a juíza pedindo liminarmente a substituição do produto, né?
o juiz ele deferiu a liminar, impôs uma multa diária lá de R$1.000 e poucos, né, até a substituição do veículo por um da mesma espécie, marca e modelo, com a quilometragem tal qual adquirida pelo meu cliente, então, de 67 mil quilômetros. Caberia, então, ao devedor, então, no caso, o fornecedor, entregar um veículo nessas características, né? Não encontrou, ofereceu alguns bens, alguns veículos na mesma espécie, marca, modelo, mas que não interessaram ao meu cliente, né? Aí, nesse caso, a gente pede a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, né? Conforme diz lá o parágrafo 1º do artigo 84, que não afasta também, diga-se de passagem, a multa, né, processual. Tá? Então, isso já nos encaminha para a segunda hipótese, a segunda alternativa, que é a restituição imediata da quantia paga. Tá? Então, eu posso requerer o quê? Ah, não, beleza, eu não tenho mais interesse nesse produto. Tá? Não tenho mais interesse no produto. Eu quero receber o quê? O dinheiro que eu paguei por aquele produto, o valor que eu paguei por aquele produto, atualizado monetariamente, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Isso é um dado importante, gente. Por quê? Porque, apesar de estar ali só no inciso 2º, parágrafo 1º, a doutrina entende que as perdas e danos são devidas em qualquer uma dessas situações, seja no inciso 1, seja no inciso 2, seja no inciso 3. Tá? Desde que haja comprovação de que daquela conduta, tá, daquele vício, tá, resultou um prejuízo para além do que o próprio produto, do próprio vício de qualidade previsto no produto, né, então eu tenho direito sim a perdas e danos. Então imagina lá, no caso do meu cliente, né, a situação era o seguinte, né, ele pediu a substituição do veículo, né, só que esse veículo, por conta dessa quilometragem adulterada, ele apresentou uma série de problemas, né? E ele foi reparado mais de 5 vezes durante o período de 4, 5 meses que ficou imposto no meu cliente, né? E a gente então pediu então que fosse, além da substituição do produto, né, fosse também indenizado pelas despesas que ele teve na oficina para tentar sanar o vício do produto, tá? E por fim, o abatimento proporcional do preço, né? Que também eu acho que não tem muita discussão aqui. É uma coisa muito feia esse minha legislação aqui anotada não, mas pintada, vamos dizer assim, tá? Beleza? Então, em que hipótese o consumidor ele pode se utilizar imediatamente das alternativas do parágrafo 1º? Tá lá no parágrafo 3º, ó, uso imediato das alternativas. Vou botar azulzinho agora, vou ficar sem cores. Tá? Vejam só, sempre que, em razão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou característica do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. Então aqui, tá? É o caso do meu cliente. Tá? Vai substituir como nesse caso? Sem comprometer as próprias características do produto ou diminuir o valor? Vai arrumar a quilometragem do veículo? Não interessava mais a ele. Então, a gente já podia fazer o pedido de substituição imediata sem necessidade de sanar o vício, que nesse caso até era insanável. Tá? Você pode perguntar assim, professor, o que é um produto essencial? O produto essencial é, por exemplo, um gênero alimentício, um remédio. Né? Ora, se um gênero alimentício, um remédio tem um vício na sua qualidade, né, esse vício é insanável. Não tem como resolver esse vício. Então, eu já posso requerer imediatamente a substituição do bem sem necessidade de oportunizar prazo para o fornecedor sanar o vício. Tá? Então, isso é o que a gente pode falar sobre vício, responsabilidade por vício do produto no que diz respeito a vício e qualidade. Tá? Outra coisa é a quantidade. Tá? Outra coisa é a quantidade. Bom, então vamos ver agora o vício de quantidade, né? O vício de quantidade está previsto no artigo 19 do CDC, que diz assim, o caput diz:
Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade de produto, sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, se o conteúdo líquido for inferior à indicação constante do recipiente da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir esse. Já vamos ver isso aí em seguida. Então, o vício de quantidade é aquele que diz respeito à inadequação quanto aos limites quantitativos, tá? De um produto. É quando o produto vem menos do que anunciado. Então, é tipo aquela situação que eu compro um copo de refrigerante de 500 ml, só que mais da metade dele vem cheio de gelo, né? Então, não tem 500 ml de refrigerante. Ou então, a situação que eu falei para vocês anteriormente, da comprar um quilo de castanha do Pará e não ter lá 1 quilo, tiver um valor bem menor do que isso. Bom, primeira coisa, então, como vocês podem ver no meu exemplo aqui, a disparidade, ela não decorre apenas no conteúdo líquido. Então, qualquer tipo de unidade medida, quilo, litro, ml, miligramas, né, vai se enquadrar aqui. Então, não diz respeito exclusivamente a conteúdo líquido aqui. Tá? Deixa eu botar uma outra cor aqui, que seria uma boa cor agora. Vou botar isso aqui bem aberrante. Tá? Sempre que respeitar seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente. Então, se a embalagem, se o rótulo ou a mensagem publicitária dizem que aquilo ali tem que ter 1 quilo, tem que ter 1 quilo. Salvo quando existe algum tipo de variação decorrente da própria natureza do produto, que é o que está sendo destacado aqui, ó, respeitar as variações decorrentes da sua natureza. Porque existem alguns produtos em que naturalmente pode haver o que a gente chama de variação decorrente da própria natureza. Tá ali, eu falei. Então, nesse caso, não implica necessariamente um vício de quantidade. Um exemplo que é bastante típico disso é o gás, né, o engarrafamento de gás. Se a gente for fazer a pesagem do gás, a gente vai ver que nem sempre o peso anunciado ele é o peso efetivamente do botijão, tá? E isso porque existe lá um percentual de erro, vamos dizer assim, na pesagem. Bom, nesse caso, a gente não pode aplicar, né, a isso a ideia de vício de quantidade. Tanto é verdade que nesse tipo de situação a gente acaba tendo lá o que a gente chama de percentual de erro, né, que é aferido pelo Inmetro. Então, estando dentro daquela variação prevista pelo Inmetro, que é o órgão responsável por isso, né, a gente não pode falar em vício algum, não existente vício algum, tá? Bom, e aí a gente vai falar aqui agora das opções que são dadas ao consumidor, né? Vendo que aqui nesse caso a gente não tem a hipótese, hoje não tem a descrição de nenhum tipo de prazo, né? A disposição de nenhum tipo de prazo, de modo que essas alternativas impostas pelo artigo 19, elas podem se aplicar imediatamente. O consumidor pode exigir imediatamente qualquer dessas alternativas, né, sem necessidade de submeter previamente ao fornecedor para que ele possa sanar o vício de quantidade. Bom, e quais são essas opções que são conferidas ao fornecedor? O abatimento proporcional do preço, vou botar de novo em vermelho, o abatimento proporcional do preço, né? Então faz lá um cálculo lá de quanto diminuiu o valor do produto e aí peço um abatimento no valor. A complementação do peso ou da medida, também vamos botar lá, não tem maior problema, né? Tipo, vamos dizer que veio só meio quilo de castanha do Pará, eu peço, no exemplo da castanha do Pará está durando bastante, eu peço que seja complementado com a outra metade, com outro meio quilo, né? A substituição por outro da mesma espécie, marca, modelo, sem os aludidos vícios, então, em que corresponde exatamente à quantidade indicada
no rótulo, embalagem ou na mensagem publicitária, né? E a restituição imediata da quantia paga, caso também seja interesse do consumidor. E sempre lembrando que nesse caso, né, aliás, em todos os 3 casos, opa, são 4 agora, em todos os 4 casos, sempre a possibilidade de pedir conjuntamente perdas e danos, tá? Sempre essa necessidade ou essa possibilidade, tá? Bom, professor, e se eventualmente o produto ele não puder ser substituído, tá? Porque não existe um produto da mesma espécie, marca ou modelo, né? Então daí aplica-se, tá aqui no parágrafo 1º, aplica-se o que foi estabelecido no parágrafo 4º do artigo anterior, tá? Vamos botar aqui, vou botar vermelho também, vou botar vermelho também, tá? Diz aqui, ó, tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1º, que é a substituição, né? Aqui também poderia ser a complementação, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diverso, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo dos dispostos nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º desse artigo, tá? Então, aplica-se aqui também, nesse caso, tá? O parágrafo 4º, a possibilidade de substituição. A critério, a escolha, importante destacar isso, do consumidor e não do fornecedor, a substituição por um produto de idêntico ou de igual espécie, né, de igual espécie, marca ou modelo. Aliás, outra espécie, né? Senão não estaria certo. Outra espécie, marca ou modelo, né, desde que, obviamente, com a concordância do consumidor. O último dos regimes de responsabilidade previsto no CDC, então, vai ser a responsabilidade do fornecedor, tá? Em razão de vícios do serviço. A gente viu já em aulas anteriores o que é serviço. O serviço está definido pelo CDC lá no artigo 3º, parágrafo 2º, que diz o seguinte: serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Então, essa é a previsão do que é serviço. Bom, a responsabilidade do fornecedor pelo vício de serviço está no artigo 20 do CDC. Então, o artigo 20 diz o seguinte: o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade. Responde pelos vícios de qualidade, tá? Que ele os tornem impróprios ao consumo, né? Impróprios ao consumo. Diminuam o valor, tá? Ou decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária. Tá? De novo, o parágrafo 2º do CDC, ele vai estabelecer para a gente, do artigo 20, desculpa, vai estabelecer para a gente o que é impropriedade. Tá? Então, o artigo 2º, o parágrafo 2º vai dizer o seguinte, ó, são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, e aí é tranquilo, né? A gente pode pensar com facilidade naquele caso em que você colocou seu carro para consertar, para ser reparado numa oficina, e o problema persiste mesmo depois que você depois do serviço ter sido prestado, né? Deixa eu só botar ali, tá? Bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Então, se se tratar de um serviço que é oferecido no mercado e é regulamentado, né? Se ele não atender àquelas normas especificadas, bom, ele vai ser, então, um serviço impróprio ao consumo. Diminuir um valor de disparidade com as indicações constantes da oferta de mensagem publicitária parece bastante óbvio, não tem muito o que falar. Bom, da mesma forma como acontecia no artigo 19, não existe um prazo para reparar o vício, tá? Para sanar o vício. De forma que desculpa.
de forma que o consumidor pode exigir imediatamente qualquer uma das alternativas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 20. Quais são as alternativas? Bom, vamos começar com as que a gente já sabe, né, que a gente já conhece. Se o serviço não foi devidamente cumprido ou foi só parcialmente cumprido, eu posso requerer, primeiro, e aí estou de baixo para cima, tá? O abatimento proporcional do preço. Segundo, a restituição imediata da quantia paga, tá? Sem prejuízo de eventuais perdas e danos, e como nas outras situações vale para todos os incisos. E por fim, a reexecução do serviço, sem custo adicional e quando cabível. Então, pô, eu quero lá, não, eu não estou contente com o serviço, quero que ele seja novamente reexecutado. Mas às vezes pode acontecer de eu não ter mais confiança no fornecedor. Tá? E aí, o que acontece? O parágrafo primeiro permite que eu faça essa reexecução do serviço, tá, com um terceiro. E isso por conta e risco do fornecedor. É ele, fornecedor, que vai ter que efetuar o pagamento, tá, por esse serviço. Então, contratei a oficina. A oficina não... Deixa eu até botar uma cor bem chamativa aqui. Contratei a oficina não conseguiu dar conta de consertar meu carro, tá? Eu posso optar por deixar esse meu carro em uma outra oficina e fazer isso às custas, fazer esse segundo reparo, então às custas da oficina anterior, tá? Então não tem problema nenhum. Aí você pode dizer, professor, mas nós falamos ali de visto de qualidade, não tem a possibilidade de visto de quantidade no que tange serviço? Tem, claro, obviamente. Eu posso contratar, por exemplo, um pintor para pintar a minha casa inteira, dentro e fora, né? Exterior e interior, e ele só pinta o exterior, ou só pinta o interior. Né? Houve aqui o que? Um vício de quantidade. Tá? Um vício de quantidade. Bom, e aí o que acontece? Bom, simplesmente vou aplicar o artigo 20, tá? No que couber, tá? No que couber, especialmente a restituição ou o abatimento proporcional do preço. Né? E aí, no caso, não seria a reexecução do serviço, seria a complementação do serviço, né? Na hipótese do inciso primeiro. E é isso daí, são as hipóteses de responsabilidade civil no que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor. Né? E até mais. Encerramos mais um conteúdo.